peça que tem lá por R$10. Tem peça nova. Amém. Então, antes de você ir embora, passa lá no bazar e abençoa o nosso ministério de mídia. Feche seus olhos, queridos. Curva sua cabeça, Pai. Nesta noite nós queremos, desejamos, precisamos e reconhecemos que necessitamos da Tua voz, ó Pai. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos, ó Deus? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu sabes como cada um chegou aqui nessa noite. Na verdade, Tu sabes como cada um tem chegado a mais um final de ano, Pai. Que a Tua palavra venha nos trazer algo novo, Pai. Que a Tua palavra venha renovar a esperança, aumentar, Senhor, a nossa fé. Em o nome de Jesus, que todos digam amém. Nós temos falado aqui, queridos, alguns domingos pela manhã, sobre o poder da oração. Mas a oração, para ela funcionar, tem vários aspectos. Precisa ter vida de santidade e também precisa estar acompanhada da fé. Nós precisamos viver uma vida no poder da fé. Fé que é para crer em Jesus e na Sua palavra. Daí o escritor de Hebreus 11:6, ele diz que sem fé é impossível agradar a fé, queridos, é daqueles assuntos que a própria Bíblia define. Não há necessidade de procurarmos os dicionários bíblicos ou até mesmo seculares para termos a definição. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e mantesse ela aberta, porque de uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo hoje vai liberar uma bola de fogo que vai aumentar a chama da sua fé. Hebreus capítulo 11. Esse capítulo fala de exemplos de fé. E nós vamos ler aqui o versículo de número 1. Você achou aí, amém? Não achou? Então diga misericórdia. O Senhor tenha misericórdia de você e que você ano que vem se inscreva na escola de discípulos, para você aprender a manusear a palavra. Hebreus 11 diz: ora, versículo 1: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Quem está esperando aí, diga glória a Deus. E a prova das coisas que não vemos. Diz que a fé é a certeza. A fé não é dúvida, a fé não é achismo, a fé não é se. A fé é a certeza das coisas que esperamos. A fé é a convicção de fatos que não vemos. Nós não vemos, mas nós temos que crer. É isso que ele está falando. Em outras palavras, é a certeza, é a confiança. O escritor de Hebreus está falando assim: olha, a fé é a certeza, a fé é a confiança, a fé é a garantia das promessas de Deus. O capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre fé, coloca algo mais que eu percebo que é comum na fé. Nós teremos o versículo 1 que diz que a fé é a certeza, a fé é a convicção. No versículo 5 diz assim: olha, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. No versículo 6 diz que pois aquele que se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você tem buscado a Deus, boa notícia, vem recompensa para você. O versículo 7, nós vamos continuar aqui, pelo menos pulando alguns versículos, diz que pela fé Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, Noé não via. O versículo 8 diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele foi para um lugar que nunca tinha visto, pois não conhecia. No versículo 17 também diz que Abraão ofereceu Isaque antes de ter visto a provisão.
O versículo 12 diz que pela fé José fez menção do êxito sem que tenha visto. No versículo 27 diz que pela fé Moisés não teve medo de Faraó, pois acreditou naquele que é invisível. Deus é invisível, mas nesta noite Ele é real. Pela fé muitos fizeram loucuras por seguirem o Deus invisível, por acreditarem e mencionarem coisas que não haviam sido vistas. Todo mundo que agiu na fé, tanto em Hebreus ou nos textos dos evangelhos que vemos Jesus sempre destacando a fé, ou em outros textos não mencionados na galeria dos heróis da fé, fez algo comum. Abra sua Bíblia, e aqui é o nosso texto básico, 2 Coríntios capítulo 5. Volte aí alguns livros atrás. 2 Coríntios 5. Versículo 7. Diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode repetir comigo bem forte no 3? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais forte. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Só quem vive por fé e não pelo que vê vai dar um glória a Deus. Glória a Deus. Paulo estava declarando que ele vivia por fé e não porque ele via. O que você precisa aprender é que quando você vive pela fé, você vai ter dias melhores. Quando você vive pela fé, você vai ter dias de mais paz. Quando você vive pela fé, você vai se tornar mais alegre. Quando você vive pela fé, você descansa no meio de um turbilhão de problemas, porque você sabe que a tua vida está nas mãos do Senhor. Quando você vive pela fé e você recebe uma notícia, você pode naquele momento ficar um pouco preocupado, mas quem vive pela fé logo se enche de esperança e diz: Deus está no controle. Quem vive pela fé, como Paulo diz, ele entende que tudo que ele está passando é propósito de Deus. Esse algo comum que todos fizeram foi não acreditar no que podiam ver. Eles preferiam acreditar no invisível. Como diz lá Timóteo, ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. A visão natural, e hoje Deus está te chamando nessa noite a não viver mais o natural. Por quê, queridos? A visão natural nos afasta da fé. Deus é invisível. Deus é invisível. Você crê nisso? Amém. E crer no visível é crer no oposto de Deus, porque Ele é invisível. Por natureza, desde o pecado, que os nossos olhos abriram-se para o que nos afasta de Deus. Gênesis capítulo 3. Por isso que se a Bíblia fica aberta, você vai passear hoje um pouquinho nela. Gênesis capítulo 3. Versículos 7 e 8. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Se esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Assim que os olhos de Adão e Eva foram abertos, eles se esconderam de Deus.
A reação foi fugir do Altíssimo. Os nossos olhos abertos têm essa tendência. Olham para o natural, olham para as probabilidades, olham para a nossa capacidade, olham para a nossa incapacidade. Todos esses homens que agiram pela fé, que nós lemos lá em Hebreus, precisaram fechar os olhos para o natural, ou seja, precisaram que as escamas espirituais fossem tiradas, que a cegueira fosse removida. O homem, queridos, ou a mulher que vive no poder da fé, precisa anular a sua visão natural. Há algumas características em nós que nos mostram que estamos a viver com a visão natural. A primeira coisa é olhar para a nossa capacidade. Muitas vezes vamos crescendo e vamos acreditando em nós mesmos. O problema, irmãos, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Sabe o que ele diz lá em Efésios 2:8? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo que você conquistou até hoje foi papai que te deu. A glória é dele, a honra é dele. A própria salvação é mediante a fé, para que ninguém pense que a sua própria capacidade. Queridos, as vitórias que você tem, elas vêm de Deus. Se entrou aqui enfrentando uma grande luta, fica tranquilo, Deus vai te dar uma grande vitória. Quem pensar o contrário está com os olhos naturais abertos. Há pessoas que ficam bem firmadas em contas bancárias, casas grandes, diplomas de licenciatura, ou até costas quentes. Esses, queridos, são os que estão presos na visão natural da sua capacidade. Quando, queridos, a nossa capacidade quer fazer barulho diante das situações, Deus, o Todo-Poderoso, ele fica bem quieto ao observar a ruína dos que desejam dividir a glória com Ele. Paulo diz que tudo foi criado por Ele, que tudo é dele, que tudo é para Ele. O homem que tem um encontro com Deus, independente do que vive ou experimenta, vai terminar diante do Altíssimo, a reconhecer o seu lugar de servo e dizendo: eu sou homem de lábios impuros, mas os meus olhos viram o Senhor. O mais insensato e louco vai se encher de orgulho e vai cavar a própria ruína. As pessoas acham: não, eu sou o bom. Quando, queridos, a minha capacidade é o combustível, a minha ação torna-se o oposto à fé. Quando a fé é o combustível, a minha capacidade se passa a ser um mero detalhe. Você acha que Davi tinha capacidade de vencer Golias? Física, aos olhos humanos? Não. Mas ele tinha fé. Ele disse: Golias, hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Quando você começa a reconhecer isso, todo gigante que se levanta cai por terra. Outra coisa que nós precisamos aprender a olhar para... As pessoas ficam, sabe, quando você está com seus olhos abertos para as coisas naturais, você passa a olhar para o natural. Mateus capítulo 21. Segundo detalhe é olhar para o natural. Em versículo 18: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhes
Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se ao mar, e assim será feito. E presta atenção no que ele diz, irmãos: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tem gente que não está recebendo porque não está crendo de verdade, porque está dizendo: tudo o que vocês pedirem em oração, vocês vão receber. Queridos, Deus é um Deus do sobrenatural. Mais uma vez, olhar para o que é natural se torna oposto de Deus. Muitas vezes são as leis naturais que nos derrubam ou fazem duvidar de Deus. A Bíblia diz que os discípulos se admiraram do ocorrido, e após a admiração, Jesus ensinou sobre fé. Jesus ensinou sobre fé porque percebeu que a admiração deles era resultado das crenças nas leis naturais. Nenhuma mudança brusca no clima foi relatada, ou uma ação para secar a planta. Não aconteceu nada. Muito sol, choveu. Não houve nenhuma, mudança brusca no clima. Simplesmente a palavra de Deus foi decretada e a figueira secou. A ideia de Jesus não é fazer um grupo de discípulos que vivem quebrando as leis naturais porque tem fé. É usarem a fé para vencer, ainda que isso quebre uma lei natural. É diferente. Deus quer que você use a sua fé para que você alcance a vitória. João diz em uma das suas epístolas lá que a fé que vence o mundo, ou melhor, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu não sei como é que você entrou aqui com derrota, ou melhor, com problema. Não importa se você entrou aqui com problema. Se você tem fé no poder de Deus, você vai voltar para casa com a vitória. O erro de muitos de nós é crer mais nas leis naturais ou nos processos normais da vida do que na palavra viva. As pessoas creem muito mais na lei natural, nos processos normais, do que na palavra viva, que nos reveste de autoridade. Uma autoridade que Jesus estava dizendo para eles: olha, se vocês tiverem fé e falar para esse monte: erga-te e lança-te ao mar, vai acontecer. O que representa esse monte nessa noite na nossa vida, queridos? São os seus problemas, são as suas crises. E se você nessa noite com fé der uma ordem, esse monte hoje vai sair da sua frente e vai para o mar. Jesus disse: olha, se vocês derem a ordem, precisamos crer, irmãos, essa palavra viva que nos reveste, que nos dá autoridade para falar ao monte. Deixa eu dizer uma coisa: essa autoridade não era só para pastor, para bispo, para apóstolo. Quem aqui nessa noite se considera um discípulo de Jesus, diga glória a Deus. Então essa autoridade é para você. Você precisa ter fé. É natural, irmãos, que a estéril não tenha filhos, mas para Deus a estéril será mãe de multidões. Você está conseguindo entender? Tem um salmo que diz que ele faz da estéril alegre mãe de filhos. É natural, queridos, estudar o local para onde eu devo ir. Mas o homem de Deus, o homem de fé, ele é guiado pela palavra de Jeová. Como fez Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não sei que lugar é, não sei para onde é, mas se Deus mandou, eu vou. É natural, irmãos, ficarmos seguros diante
de alianças com pessoas poderosas, com títulos importantes, uma conta bancária recheada. Mas para o homem de fé é seguro estar escondido em Deus, ainda que seja se oposto contra essas pessoas. Às vezes é natural não mexer com esse tipo de pessoas poderosas, mas o homem de fé, irmãos, ele levanta-se com voz profética contra o pecado e contra tudo que é oposto a Deus, vivendo, queridos, a vida no poder da fé. Significa viver além do natural, é viver no sobrenatural, no lugar, irmãos, onde não há física, onde não há medicina, onde não há engenharia, onde não há matemática, onde não há legislação que possa vencer a palavra de Deus. Olhar, queridos, outra coisa, olhar para a capacidade do adversário. No livro de Mateus 8, Marcos 4 e Lucas 8, há um momento em que Jesus adormece num barco, em que entra em tempestade, e os discípulos acordaram o mestre e temeram o pior. E a Bíblia vai declarar que Jesus repreendeu a tempestade, e no fim ele olha para os discípulos e dizem: homens de pequena fé. O interessante é que, se nós olharmos direitinho esses 3 livros do Evangelho, os discípulos fizeram o que era correto, o que nós aconselhamos. Eles buscaram ao Senhor, não tentaram remar com as próprias forças, isso é, não fitaram os olhos na sua capacidade. Eles não invocaram deuses estranhos, não procuraram um curandeiro, não se revoltaram com Jesus pecando. Agora quer saber de uma coisa? Não está me abençoando, então eu vou aloprar. O problema deles não foi buscarem o Senhor. O problema foi aquilo que motivou a busca: medo do poder da tempestade. Essa foi a questão, o medo do poder da tempestade. Eles ficaram com medo do poder da tempestade, porque os seus olhos viram a capacidade daquela tempestade, ao ponto deles dizerem: esse barco vai acabar afundando. Se você está assustado, é porque você está olhando para o tamanho da sua crise, é porque você está olhando para o poder do tamanho da sua tempestade. Golias era maior que Davi. Quem concorda, diga amém. Mas preste atenção: aquele que cuidava e geria a vida de Davi era maior que Golias. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, guarde isso: a tempestade pode ser tremenda, mas aquele que tudo criou é maior que qualquer tempestade na nossa vida. A tempestade pode ser imensa, o vento pode estar soprando forte, mas Deus é maior. Você pode dizer aleluia. Aleluia. O fogo pode estar quente dentro da fornalha, mas com Jesus ao nosso lado, deixa eu te dizer uma coisa: a fornalha vira uma pista de dança. Por mais que esteja quente, se Jesus estiver lá, vai estar tranquilo, favorável. Os exércitos inimigos, irmãos, podem se juntar contra Josafá, mas Deus diz: Josafá, fica tranquilo, essa luta não é sua, essa guerra agora é minha. Tem muita gente aqui que está sendo desafiado, tem muita gente aqui que está sendo perseguido, tem muita gente aqui que está debaixo de pressão, mas Deus está mandando te dizer: pode ficar tranquilo, agora a guerra é minha, eu vou entrar para te dar vitória. Senaqueribe e seu exército pode afrontar o povo de Deus restaurado, mas, queridos, Deus envia um anjo para destruir a oposição. Você que está vivendo sob pressão, deixa eu te dizer uma coisa, fica tranquilo: Deus sabe como lidar com seus adversários. Deus sabe lidar com essas pessoas que estão te perseguindo.
Quero lembrar a você nessa noite, para que alegre no seu coração: maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Irmãos, eu amo o texto de Romanos 8:31, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, querido, será contra nós? Ah, pastor, estou sofrendo um levante lá na empresa. Querido, fica tranquilo, isso não vai passar de um levante, daqui a pouco vai cair por terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Criador, queridos, do universo está conosco. Não há nada nesse universo criado por Ele que pode ir contra Ele. Eu vou repetir para você: não existe nada criado por Ele que possa ir contra Ele. Ele criou todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo nos ensina, queridos, em 1 Coríntios, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que nossa fé, irmãos, não é baseada na sabedoria humana, mas a nossa fé é baseada no poder de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a olhar para Jesus e fortalecer a sua fé. Há uma solução para o nosso problema, de usarmos a nossa visão como, queridos, às vezes o elemento sabotador da nossa fé. Se você quer manter a sua fé firme, olhe para Jesus, que Hebreus diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é a única forma de termos a nossa visão como aliado da fé. Quando Eliseu proclamou a famosa frase que serviu de inspiração para o apóstolo João, dizer: maior é o que está em nós do que estar no mundo, ele fez algo com o seu moço. Ele pediu para que os olhos dele fossem abertos. É interessante que, ao contrário do que aconteceu com Adão e Eva, este, ao abrir os olhos, foi para ver o sobrenatural. Que você esteja com os seus olhos abertos para ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja. Porque ele acordou de manhã, olhou para a janela e viu a cidade cercada, e ele entra desesperado: ai meu Senhor, o que faremos? E Eliseu ora para que ele possa enxergar que eles estavam cercados, ao derredor tinha exércitos, mas ao redor estavam os anjos do Senhor. Tenha certeza, você está cercado de inimigos, ao teu derredor tem inimigo, mas ao teu redor são os anjos do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Para que ele olhe para que os olhos fossem abertos, queridos. A Bíblia fala algo, irmãos, que fortalece a nossa fé. Isso é que produz fé em nós. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela vem para, queridos, alimentar a nossa fé, ouvir a palavra de Deus. Por isso que você não pode ouvir a palavra de Deus só domingo de manhã, ou domingo à noite, ou quarta-feira. Não, querido, você tem que ouvir a palavra de Deus quarta, domingo, ouvir a palavra de Deus no seu grupo de vida. Ano que vem participar da escola de discípulo, porque quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé cresce. Quanto mais a sua fé cresce, mais diminui os seus inimigos. Porque você passa a olhar o desafio como algo pequeno, porque sua fé está grande demais. Ter os olhos da fé, irmãos, é o mesmo que fechar os olhos naturais e abrir os olhos espirituais. Crer nisso, que se a situação parece impossível aos nossos olhos, a visão de Cristo mostra a solução. Se eu sou incapacitado para resolver a questão, a visão de Cristo vai mostrar a solução. As leis naturais dizem que não é possível. A visão de Cristo vai mostrar a solução para você nesses dias. Se o inimigo se levanta com grande fúria, a visão de Cristo vai mostrar que o Senhor está conosco.
Você pode dizer isso para quem está ao seu lado: olha, Deus está contigo, fica tranquilo. Irmãos, olhamos para Cristo e vamos entrar no seu descanso. Vamos confiar em Deus, pois Ele zela para fazer cumprir a sua palavra na íntegra. Queridos, vamos terminar esse ano olhando para Cristo, somente para Ele. Certa vez eu ouvi alguém dizer que duvidar de Deus é o mesmo que dizer: ah, Deus, eu acho que o Senhor não é capaz de resolver isso. Duvidar de Deus é o mesmo que dizer: eu acho que Deus não tem poder para fazer isso. Não, eu acho que Deus não vai conseguir fazer isso. O ano, querido, está terminando, mas a nossa fé em Cristo tem de estar guardada até o final da nossa carreira. Semana passada nós falamos que Paulo disse: completei a carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Deus nos chamou para vivermos no poder da fé que Ele mesmo gerou em nós. Naturalmente, tudo nos incita a desacreditar de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, é Ele quem gera as coisas por aqui. Ele faz de tudo para que nós desacreditemos de Deus. É o maligno. É o maligno. O mundo jaz no maligno. Qualquer desgraça, isso é que é um grande problema das pessoas se frustrarem com Deus, jogar tudo nas costas de Deus. Qualquer coisa ruim que aconteça, as pessoas falam: ah, Deus, cadê Deus? Eles, o mundo jaz no maligno. E ele gera coisas para que você desacredite. Os nossos problemas às vezes estão bem audíveis e visíveis diante de nós. E Deus nos chama para crer nele em toda situação. Como é que você entrou hoje aqui? Deus está chamando para crer nele. Pastor, eu entrei aqui vivendo o impossível. Se você crê, você pode sair daqui com o possível na sua mão. Deus está conosco. Você crê nisso? Daqui a alguns dias 2019 vai terminar, mas Deus está conosco. Daqui a alguns dias nós vamos entrar em mais uma década, mas Deus vai estar conosco. Ele, queridos, está conosco até os fins dos tempos. Ele nos sustenta, e creia nisso. Ele jamais vai nos abandonar. Irmãos, as pessoas podem nos abandonar. Seu marido pode te abandonar, sua esposa te abandonar, seu filho pode te abandonar, você pode querer abandonar a igreja, mas Deus não vai te abandonar. Não há situação na terra, queridos, grave isso, não há situação na terra ou debaixo da terra que possa derrubar a promessa de Deus para a nossa vida. Eu sempre digo que isso, aquilo que Deus já determinou para você, ninguém vai mudar ou alterar. Já está determinado, já está selado, já está decretado. Você está debaixo de um decreto de Deus. Somos chamados a crer com convicção naquele que fez a promessa. E eu creio, queridos, que em 2020 nós vamos andar na contramão do mundo. Nós vamos andar contrário às projeções. Vamos andar na contramão das projeções. Eu creio que 2020, que eles recebem, agarra essa palavra, 2020, tudo que chegar nas tuas mãos vai crescer. Eu falei hoje de manhã que uma pessoa perguntou: pastor, 2020, eu quero fazer, eu fui até o pessoal da mídia, a gente precisa botar aí a palavra profética para 2020. 2020 vai ser o ano do crescimento na sua vida. Tudo que chegar na sua mão vai crescer. Você pode aplaudir ele com vontade.
Eu estava orando hoje à tarde em casa, fechando essa mensagem, e eu quero dizer uma coisa eu quero dizer uma coisa minha para você. Se a economia do país vai crescer ou não, eu não sei, mas a nossa vai crescer. Nós não estamos debaixo de decreto de Senado, nós estamos debaixo do decreto do Deus do ouro e da prata. Nós não dependemos de aprovação, de lei disso, de aposentadoria. Nós dependemos que Deus libere uma palavra, e a palavra já foi liberada na cruz, e está consumada a sua vitória. Nós não vivemos debaixo de decretos de governo, queridos. O problema é que os olhos naturais ficam presos a prognósticos de governos, aos economistas. Olha, 2020, irmão, quero saber do que estão dizendo, eu quero dizer o que a palavra diz. A palavra diz que em 2020 Deus vai suprir minha necessidade e a sua também. A palavra diz para 2020 que o Senhor vai ser meu pastor, nada vai me faltar. Ela diz que Deus vai suprir sua necessidade. Você pode dizer isso para o Senhor: 2020 vai ter suprimento. Termine o ano liberando uma palavra de fé para 2020. Querido, inicie essa semana declarando a sua vitória. Nenhum gigante vai ficar de pé diante da sua vida. Creia nisso que eu vou te dizer. E aí eu não sei se você vai conseguir pegar, receber essa palavra, mas se você não receber, ela vai ser como um bumerangue, ela vai voltar para mim. Ainda dá tempo de você ser abençoado nesse ano de 2019. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, mas está faltando aí o que? 21, 22 dias. Não estou nem aí, eu fico com a palavra. Um dia é como 1000 anos, em 1000 anos é como um dia. O que não aconteceu até ontem pode acontecer até o final do ano. Ainda dá tempo de Deus mudar a tua história. Ainda dá tempo de Deus abrir a porta para você. Ainda dá tempo de você vencer. Eu vou descontrair isso aqui e vou dizer uma coisa para algumas irmãs e irmãos aqui. Olha, ainda dá tempo de você casar. É rápido. Você pode dizer para quem está falando: ainda dá tempo. Ah, está muito fraco, ainda dá tempo. E erga uma das suas mãos e diga comigo: ainda dá tempo de eu ser abençoado. Não pare de lutar, Deus, não pare de crer. Pela fé vai acontecer, pela fé a porta vai se abrir, pela fé as coisas vão melhorar. Pela fé você vai conseguir, pela fé você vai chegar lá. Pela fé esse desafio você já venceu, queridos. Reaja, queridos. Como João diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Certa feita, Caleb disse: olha, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra prometida. Não tem gigante, não tem nada, nós vamos entrar. Basta o Senhor se agradar de nós. E Hebreus diz que sem fé é impossível. Por que uma geração não entrou em Canaã? Por que uma geração morreu no deserto? Falta de... E o que faz a falta de fé? Levar a pessoa à murmuração. É isso que faz a falta de fé. Ah, não sei, não, lá tem gigante, Moisés, vamos ficar aqui mesmo. A falta da fé, que eles nos faz dizer que o Egito é melhor do que Canaã. A falta da fé nos faz achar que a cebola é melhor, que o cheiro do alho é melhor. A falta de fé faz você dizer: não vai dar, eu acho que não vamos conseguir. A incredulidade fez aqueles homens olharem para o natural e falar: Moisés, vou te botar a real, nós somos gafanhoto. O problema é muito grande. Infelizmente, essa é aquela pessoa incrédula. Infelizmente não tem jeito, não. Melhor eu se conformar. Isso é que fala uma pessoa sem fé. Primeiro, a Bíblia diz que você não é gafanhoto. E olha para quem está do seu lado. Veja, está olhando bem? Ela não tem cara de gafanhoto.
ela tem cara de príncipe, de princesa, porque é o que a Bíblia diz, que você é príncipe, que você é princesa, que em todas as coisas você é muito mais que vencedor. Segundo, a fé faz de mim crer, queridos, que quanto maior a luta, maior será a vitória. Deixa eu te dizer, quanto mais difícil for, mais gostoso vai ser o sabor da sua vitória. Nós não fomos chamados para viver uma vida baseada nas circunstâncias ou em palavras negativas. Nós somos chamados para viver pela fé. É isso que você precisa entender. Crer que esse final de ano vai ser uma benção. Você crê que 2020 vai ser um ano do crescimento na sua vida? Então vai agarrando essa palavra aí por antecipação. Deus, a sua empresa vai crescer, seu salário vai crescer, seu grupo de vida vai crescer, que você vai multiplicar ele 3 vezes pelo menos ano que vem. Sua igreja vai crescer, queridos. Ouça, o número de crentes na sua casa vai crescer. O que significa isso? Deus vai salvar a sua família. Viva, queridos, a vida com os olhos da fé. A fé me faz declarar que algumas coisas vão melhorar. Você pode declarar comigo, olha, vai melhorar. E eu vou te dizer mais, essa crise que você está vivendo, ela não vai passar. Não, pastor, não vai. Sabe por quê? Porque pela fé, ela já passou. A vitória não vai chegar, pela fé ela já chegou. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você, que nenhuma tempestade é eterna. Nenhuma tempestade é eterna. Pela fé, o Filho de Deus, aqui nessa igreja, só tem gente vitoriosa. Vamos se colocar de pé. Lembra que eu falei para você falar para o seu irmão na hora dos avisos, que ele estava cheirando vitória? Agora você vai dizer para ele, vai jogar esse cheiro de vitória está cada vez mais forte.